Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje, o Girão? Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, hoje é o quadro Mano a Mano, aqui no canal, né, de Santos e Grêmio, que é o próximo adversário do Santos. E assim, antes de começar, só alguns recados, tá? Nossa live da 1h da tarde não vai acontecer, inclusive esse vídeo está indo ao ar na programação à 1h da tarde. E também a nossa live hoje será às 7h15, nossa live pré-jogo, beleza? Enfim, recado dado para vocês, vamos ao mano a mano. Santos amanhã enfrenta o Grêmio com o espírito de final de Copa do Mundo, tanto para Grêmio como para Santos, que uma vitória amanhã deixa um dos dois bem aliviados em relação ao rebaixamento. O Grêmio está um pouquinho mais, né? Acho que, se não me engano, está o 10º ali na tabela. E se o Santos ganhar amanhã, dependendo dos resultados, já toma uma distância de 3 rodadas para a zona maldita. Então, amanhã é final de Copa do Mundo para Santos e para Grêmio. Mas, enfim, amanhã o maior do estado de São Paulo, que é o Santos, pega o maior do Sul, que é o Grêmio. Bom, eu tento ser o menos clubista possível e eu não vou analisar carreira. Para você que está chegando agora ou para você gremista, eu tento ser o menos clubista possível e também eu analiso o momento, eu não analiso carreira. A carreira só é analisada em critério de desempate, que eu achar que um confronto é muito igual, tá bom? Bom, sem muita enrolação, vamos começar aqui com o duelo de goleiros. Eu vi que no último jogo do Grêmio foi o Gabriel Grando, mas eu vejo que o Volpi geralmente é o titular dessa equipe. Mas aqui, gente, sem muita enrolação, né? Seja Volpi, seja Gabriel Grando, Gabriel Brazão vive uma fase muito melhor que os dois. Apesar do Volpi bater pênalti e, se caso ele jogar amanhã, ter uma chance dele fazer um gol, aqui é Gabriel Brazão, com certeza. Para mim aqui, Brazão leva esse primeiro confronto. O segundo confronto na lateral direita, seja Mike ou Igor Vinícius contra o Marcos Rocha, aqui para mim a vitória é do gremista. Por que do gremista? Primeiro, Marcos Rocha era o titular do Mike, no rival da Barra Funda. O Igor Vinícius vem me surpreendendo positivamente, né, gente? Porém, eu acho que o Marcos Rocha continua sendo mais jogador. Aqui, vitória do gremista. Na próxima, temos Adonis ou Alexis Duarte, né, contra o Gustavo Martins, né? É um zagueiro que ainda procura uma regularidade ali no time do Grêmio. O Grêmio tem tido vários problemas na defesa. E o Adonis, nos poucos jogos que fez, na real, os 2 jogos que fez, vem até me agradando. Então aqui eu vou ficar com o Adonis, tá bom? Como ele tem possibilidade de ser o titular, eu vou de Adonis. O próximo nós temos Luan Pérez contra Kahneman. Aqui eu não vou mentir para vocês, se fosse 2017, 18, o Kahneman ganharia com o pé nas costas. Se fosse carreira, o Kahneman ganharia. Cara, eu vou te falar que naquela época ali eu posso colocar, acho que foi 16 que ele chegou no Grêmio, de 16 a 20, um dos zagueiros que eu gostaria de ver no Santos era o Kahneman. Entretanto, o Kahneman hoje já caiu bastante de produção, não é o mesmo, continua sendo um zagueiro extremamente aguerrido, um zagueiro muito bom no jogo aéreo. Entretanto, é um zagueiro que a idade está chegando, você vê que na questão de velocidade ele não consegue acompanhar da mesma forma os atacantes. E a questão de saída de bola, eu acho que o Luan Pérez levou sempre, melhor dizendo, a melhor. Aqui eu vou ficar com o Luan, apesar da partida dele contra o Bragantino ter sido muito ruim, tá? Mas ele vem de uma sequência muito boa, tá? Ele se recuperou durante a temporada e vem jogando muito bem. Na próxima, nós temos aqui. Opa, perdão, acabei voltando. Nós temos Escobar contra Marlon. Cara, o Marlon, assim, vem em baixa nessa temporada, estava muito mal no Cruzeiro. E no Grêmio eu não vejo que ele encontrou essa regularidade. Melhorou um pouco, mas assim, gente, Escobar, cara, é um dos jogadores mais regulares do Santos. Deve voltar ao time titular.
né? Como eu falei, questão de provável escalação vai ser mais na live de hoje à noite ou na live de amanhã. Então, assim, entre Escobar e Marlon aqui, Escobar. Indo para o meio-campo, o primeiro confronto é João Schmidt contra Noriega. Bom, o Noriega ele ficou bem marcado pelos erros no Grenal. Né? Ele cometeu, se eu não me engano, 2 pênaltis. Um não foi, né, gente? Vamos ser honestos ali, que aquele pênalti lá que o juiz marcou que pegou a bola na mão, ele sofreu falta do Borré bem antes. Mas, enfim, o Noriega é um cara que ainda está buscando seu espaço, se firmar no time do Grêmio, e o Schmidt vem numa crescente. Se eu fosse analisar o Schmidt antes do Vojvoda, aqui não teria nem debate. Eu falava Noriega e ponto final. Né? Entretanto, nessa questão do João Schmidt, pelos últimos jogos, eu vou dar um voto de confiança e votar no João Schmidt. No próximo, nós temos Zé Rafael e Arthur. Olha, o Zé Rafael melhorou, não foi tão bem em Bragança. Melhorou, tá jogando bem, mas aqui, gente, eu sei que não é o Arthur da primeira passagem do Grêmio. Eu sei que o Arthur na Europa não foi tão bem assim. Mas aqui eu acho que o Arthur tem muito mais qualidade que o Zé Rafael. Mesmo analisando o momento. Né? Aqui a vitória é do Arthur, do gremista, tá? Bom, só uma explicação antes de analisar Roleiser e Pavon. O Grêmio, pelo que eu vi, ele joga mais ou menos no 4-3-3, tá? 4-5-1, 4-3-3. O Santos, a gente sabe que joga no 4-4-2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponta direita do Grêmio, Pavon, com o Roleiser, que é um meia que cai para a direita. Já o Barreal, que é o nosso meia, que cai para a esquerda, vai enfrentar o Alisson. E o Lautaro, que seria o 9, vai pegar o 9 deles, que é o André Henrique, ou o Carlos Vinícius. E o Guilherme, que tipo ficaria sobrando ali como um segundo atacante, pegaria ali o Amuzu ou o Edenilson, né? Mas enfim, explicado aqui os confrontos, né? Porque o Edenilson e o Amuzu seria o que sobraria e do Grêmio e contra o que sobraria do Santos, que é o Guilherme, tá? Bom, mas voltando aqui ao confronto, Roleiser e Pavon, eu sei que o Roleiser ainda tem que mostrar um pouco mais do seu futebol, encontrar uma regularidade, e o Pavon, cara, tá longe de ser o jogador que já foi, né? Então aqui Roleiser ganha a disputa, tá? Mas os dois estão devendo futebol, tá? Eu gosto do Roleiser. Gosto também do Pavon, mas Roleiser tem muito mais para mostrar e já provou isso até em campo. Bom, como eu falei, Guilherme e Amuzu. Cara, por incrível que pareça, aqui eu acho um confronto bem equilibrado, de velocidade, né? Um jogador que ajuda. Só que assim, gente, a temporada do Guilherme é melhor que a temporada do Amuzu, tá? Então aqui o confronto é do Santista Guilherme, tá bom? Bom, continuando, indo lá para a esquerda, como eu falei, Barreal contra o Alisson. O Alisson é um garoto, ainda precisa se firmar. E aqui eu vou escolher o Barreal, porque o Barreal só precisa encontrar um pouco mais a regularidade dentro do time do Santos. Esse Alisson me parece até ser um bom jogador, mas como eu falei, ainda precisa se provar um pouco. Pelo momento do Barreal ser um pouco mais decisivo dentro do Santos, eu vou escolher o Barreal, beleza? E por fim, nós temos Lautaro e André Henrique. Olha, o Lautaro vem me surpreendendo bastante essa contratação recente do Santos. E o André Henrique tem mostrado ser um bom potencial no time do Grêmio. Se eu não me engano, ele que abriu o placar contra o Vitória, gremista que está me assistindo, me deu um posicionamento. E aqui é o seguinte: o Lautaro vem se provando, tá? Mas aqui eu vou ficar com o André Henrique. Eu acho que é um garoto que tem um futuro legal pela frente e acho que está vivendo um momento legal. Aqui, se fosse o tal do Carlos Vinícius, aqui eu não nem debateria, eu falava, meu, é Carlos Vinícius e ponto final. A mesma coisa se fosse Edenilson e Guilherme. Eu sei que muitos odeiam o Edenilson aí, só que assim, o Edenilson tem mais qualidades que o Guilherme, né? Mas assim, gente, aqui André Henrique ou Lautaro, eu fico com o André Henrique, finalizando assim o mano a mano. Ó, a questão do treinador, eu não avalio muito o treinador, né? Mas entre Mano e Vojvoda, eu escolheria o Vojvoda. O Mano é um treinador de uma nota só. Dificilmente ele varia, dificilmente ele muda alguma coisa. Ele geralmente é aquele cara que vai mais na conversa com o elenco, sempre o mesmo estilo de jogo. O Vojvoda já é um cara que
não se prende a um esquema tático, não se prende a nada e nem ninguém. Né? Por isso que o Vojvoda me agrada mais. Mas eu não vou colocar aqui no debate nessa questão. Bom, o resultado final do mano a mano, vamos lá. Ficou no seguinte maneira. Brazão, Marcos Rocha, Adonis, Luan, Escobar, João Schmidt, Arthur, Roleiser, Guilherme Barreal e André Henrique. Né? Então, aqui eu conto os 11 confrontos em campo, onde o Santos hoje, pela primeira vez no mano a mano, o Santos acabou levando uma ampla vantagem por 8-3. Mas, galera, lembrando, isso aqui é uma opinião, cara. Eu estou analisando posição por posição, não estou analisando o coletivo. Tá? Que fique bem claro para o gremista que está me assistindo, não é porque o Santos ganhou esse mano a mano que amanhã vai passar o trator, muito pelo contrário. O Grêmio sempre foi um time muito chato, seja em casa, seja fora. O Grêmio sempre foi aquele time encardido para o Santos. E amanhã eu acho que é um jogo muito parelho. Como eu falei, por mais que o Mano seja um treinador de uma nota só, é um treinador que é chato de se vencer, né? Mas, como eu falei, é um jogo que eu vejo muito parelho. Talvez o Santos tenha um leve favoritismo. Vamos colocar aí, uns 51% para o Santos contra 49% do Grêmio. Onde eu acho que o favoritismo é o fator Vila Belmiro. Tá? E o Santos também vem numa crescente. E o Grêmio vem de bons resultados, né? Vamos ser honestos. Um time que estava lá junto com a gente na boca do rebaixamento, hoje está em 10º. Lógico que se o Santos ganhar esse confronto direto, ganhar o jogo a menos, lógico que parece que inverte as coisas, mas é um jogo muito parelho, final de Copa do Mundo para os dois. Pelo menos é a visão que eu tenho sobre isso. Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.